Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje nós estamos aqui para fazer atividade português, ó. Tá aqui no quadro e a tia vai explicar, tanto para a turma quanto para você que está em casa, tá bom? Espero que todos estejam bem aí e que Deus abençoe o seu dia. Hoje nós vamos fazer português da página do livro 12, tá, crianças? Até a página de número 19. E eu vou explicar mais ou menos porque é para a gente relembrar um pouco aquilo que a gente já fez. Formas nominais, eu coloquei aqui porque vai ter uma atividade falando sobre isso para ver se a gente relembra, tá? As terminações do infinitivo, tá? Ela termina, primeira conjugação com ar, lembra disso? Segunda conjugação com er, os verbos. Terceira conjugação com ir. Então eu vou falar a conjugação e você vai falar com o que ela termina, tá bom? Primeira conjugação termina com a. Segunda terminação terceira terminação i. A gente estudou muito isso no semestre que passou, então a gente está relembrando. Modo indicativo. A gente lembra que o modo indicativo a gente pode conjugar os verbos nos 6 tempos do modo indicativo. Então a gente passou muito isso também. Conjugue o verbo amar nos 6 tempos do modo indicativo. Deixa eu ver se vocês lembram na proporção do que começa, tá? Os modos indicativos. Nós temos o tempo, o primeiro tempo que a gente tem é o presente. Depois a gente tem o pretérito. Depois o pretérito. Pretérito. Futuro. Futuro. Isso aí. No modo indicativo, a gente trabalha, no modo indicativo, nós temos 3 modos, eu vou falar depois dos outros, né? Que a gente vai estudar agora. E já estudou um pouquinho, já falou dele. No modo indicativo, nós temos certeza. O verbo, ele dá um sentido de certeza, de algo que realmente está acontecendo, vai acontecer, pode acontecer. Certeza. A gente até fez fiquei brincando aqui, a gente fez indicativo. Lembra disso? Indicativo, certeza. Indicativo, certeza. Lembra, Isabela? Pra gente gravar aqui o modo indicativo, né? A gente tem um verbo que ele vai dar esse sentido, né? Essa ideia de certeza. No modo, eu vou falar depois, subjuntivo, a gente tem possibilidades. Eu até usei a expressão para vocês assimilarem, eu usei a expressão incerteza, né? Claro que não é incerteza, é mais pra gente gravar um pouquinho. Foi o sentido, meninas, de possibilidade. Algo que talvez possa acontecer, ok? E no modo imperativo, ordem, lembra que a gente ficou? Imperativo, ordem, imperativo, ordem. A gente fez até uma musiquinha aí, da outra vez. Oi? Tá mudando na pessoa. Isso aí, uma ordem, né? Que eu até falei que imperativo tem um sentido lá atrás, se a gente for usar lá no grego, né? Que foi atrás a questão do português, a gente vai descobrir que imperativo tem a ver com a palavra imperador, e aí tem essa coisa da ordem, de quem mandava, né? Tem um pouco a ver aí a linha e essa ideia do português, tá? Porque o português sempre ele né, vindo de alguma outra língua, né? Aí o que acontece? No modo indicativo, nós temos 2 tempos verbais que a gente vai trabalhar hoje. A gente já conhece todos, tá? A gente conhece presente, pretérito, a gente conhece futuro. Só que hoje, especificamente, a gente vai falar de futuro do e futuro do futuro do presente, futuro do A gente vai trabalhar especificamente só com esses 2. Então, é algo que você já sabe, então não é difícil, ok? Então a gente vai fazer assim, ó. Presente indica um fato que ainda ocorrerá ou acontecerá. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Viajarei com meus amigos, tá? Ok? Eu vou para Disney, então eu viajarei com meus amigos para Disney. Então eu estou falando de algo que vai acontecer. Ok? É algo certo que vai acontecer. Então, viajarei com meus amigos, futuro do e futuro do pretérito. O pretérito tem o sentido de passado, né? A gente sempre viu isso. Aí você fala, futuro no passado? Não. Olha aqui, ó. Já até expliquei isso aqui, né? Mas aí, como o livro está trazendo isso de novo, eu gosto de trazer no quadro para vocês assimilarem melhor. Futuro do pretérito indica um fato futuro que pode vir a acontecer. Pode ou não. A gente não tem, a
Viajarei com meus amigos se o tempo estiver bom. Viajarei no futuro. Viajarei, tá, com a turma se a pandemia acabar. Então, é uma questão que pode acontecer ou não, porque se a pandemia prolongar, a gente não vai, ok? Mas eu tô pensando em ir, eu tô querendo, hein? Se, né, viajarei se a pandemia acabar. Entendeu essas duas partes? Muito fácil isso, não é? Então, futuro do presente, viajarei com meus amigos. Algo que vai acontecer. Não teve empecilho, nada impediu disso acontecer e nem vai impedir. Futuro do pretérito indica o fato futuro que pode vir a acontecer. Viajarei com meus amigos se o tempo estiver bom. Se o tempo estiver ruim, se estiver chovendo, cai no temporal, aquela ventaninha, nevou no Rio de Janeiro, nós vamos? Não tem como levar, né? Por enquanto não, vai que acontece, né? Tanta coisa acontecendo. E aqui eu já falei, né? Modo subjuntivo. Modo subjuntivo possibilidade. Aí tem aqui o exemplo. Talvez Carlos estude amanhã. Talvez possibilidade. Talvez amanhã eu vá para a praia. Possibilidade. Claro que eu não vou, porque eu vou estar na escola, então não tem possibilidade. Brincadeira. Então, assim, possibilidade é modo subjuntivo, sempre uma possibilidade, tá? E modo imperativo, a gente não vai trabalhar com ele hoje, mas eu já coloquei aqui para você saber que tem três, né? A gente trabalha com três: modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Imperativo? Ordem. Mandou, eu tenho que obedecer. Então, sempre que for um sentido de ordem, estude agora, Ju. Ok, João? Agora, nesse momento, para você estudar. Então, eu estou dando uma ordem para o João, né? Estude agora, turma. Estuda. Turma. Ok? Então, a gente vai dando ordem, modo imperativo. Então, tem um pouco de diferença dos verbos, tá? E a gente tem que conseguir identificar essas diferenças. Eu vou pegar o livro agora, que já devia estar na minha mão, né? Não, senão vai ficar pesado. E aí, eu vou falar sobre a atividade. Página 12, né? Página 12 é o que a gente vai fazer agora. Tá? Página 12, eu tô falando sobre modo indicativo e modo subjuntivo. E aí tem uma atividade aqui muito legal para você só marcar, para saber se é indicativo, para saber se é subjuntivo. Muito fácil, bem tranquilo. Página de número 13, a gente começa a falar dos dois, ó. Modo indicativo, a gente começa a falar dos dois tempos, ó. Futuro do presente, futuro do pré. Então, a gente vai fazer atividade aqui, baseado nesses dois tempos. Ah, tia, será que vai ter presente? É para fazer no presente? Não, eu tenho que pensar sempre no futuro hoje, para hoje. Futuro do presente e futuro do pretérito. Até para a gente saber essa diferença, porque alguns quando a tia pede para conjugar verbo, alguns não conseguem identificar essa diferença. A terminação do futuro do pretérito é uma, a terminação do futuro do presente é outra. Se eu gravo isso, eu não esqueço mais. Isso que eu sempre estou passando para vocês. Conjuga o verbo, você fala, meu Deus, 6 tempos, para você ir assimilando isso para a vida toda. Ó, a gente tem aqui uma atividade para você, que é a atividade 4, para você sublinhar aí, para saber se é futuro do pretérito, futuro do presente. Aqui você vai, no número 5, página 14, você vai observar o verbo aqui e vai conjugar de acordo com o que está pedindo, só completar a frase. Número 6, né? Você vai ler a frase aqui, ó, e responder as perguntinhas. Aqui embaixo, você vai ler aqui, ó, esse textinho e responder. Bem simples, é uma atividade só pra gente reler. Isso mesmo. E aí, depois a tia, pro pessoal online, vai colocar a correção lá, tá bom? Então vamos lá, página de número 15. Muito top a página de número 15, por quê? A atividade 7 é uma atividade, ó, para vocês também. A atividade 7 é cada um faz o? Então é para você criar, ô Rickson. É para você criar aqui, ó, com os verbos que foram dados aqui, você vai criar uma frase baseado aqui no que está pedindo, né?
Então você vai criar. Então vem da cabecinha de vô. Ok? Então vamos lá. Número 8, você vai colocar aqui, ó. Vai relacionar as frases aqui. Você vai botar letra A, futuro do presente. Letra B, futuro do pretérito. E letra C, se estiver em outro tempo verbal. Você vai ler, ó, e vai colocar aqui marcando e relacionando, tá? Página de número 16. Hoje tem pouquinho de trabalho, né? Ó. Página de número 16. Reescreva as frases de acordo com o novo começo proposto. Ele deu o exemplo aqui e você vai fazer aqui. Na verdade, essa número 9 aqui, da página de número 16, ele na verdade está pedindo para conjugar o verbo, só que ele fez já uma e pede para vocês continuem. Se você for ver, tem ó, eu, ele, nós, vocês e ela, e o tu tá ali em cima. Então, na verdade, é justamente aquela conjugaçãozinha do verbo. Número 10, último dessa parte aqui de atividade não menos importante. Escreva uma frase relacionada à imagem usando o verbo no tempo indicado. Então, é peço. Você vai olhar essa imagem linda aqui do Aquarrio, tá? Tô brincando, não é do Aquarrio, mas parece, né? As criancinhas estão no Aquarrio vendo aquele... ia falar o tanque, né? Olhando pro tanque maravilhoso lá que tem lá. E aí você vai criar aqui o verbo no futuro do presente, do modo indicativo, e no futuro do pretérito, baseado nessa imagem que você viu. Ok? Oi? E isso vai criar duas frases, uma no futuro do presente e outra no futuro do pretérito, baseado na imagem. Eles, pontinho, pontinho. Ok? Então você vai fazer, pessoal, é da sua cabeça, tá bom? Bom, página 17, página 18, página 19, também é bem simples, tá? Vocês que estão aqui vão fazer para casa, porque a gente vai usar o material de apoio, vai ter que cortar, colar, vocês vão fazer em... É bem simples, tá? A gente vai voltar a falar sobre aquele texto de entrevista, tá? Como é que é uma entrevista? Primeiro tem que se elaborar as perguntas, depois você vai escolher alguém de uma área específica para fazer essas perguntas, ok? E aí essas perguntas respondidas, né? Ela é escrita em um texto e é colocado ali a importância do que você pesquisou, do que você analisou, do que você perguntou, ok? Então, olha só, vai aqui, ó, página 17, vai usar o material de apoio. Então, a gente vai ter que ir lá atrás, deixa eu ir lá atrás, sem borrar minha unha. A gente vai ter que ir lá atrás, ó, recortar, vocês estão vendo aí? Recortar essas respostas, tá? Aqui é um monte de resposta de uma entrevista que foi feito, né? Vocês vão ver aí, vocês vão ler aqui na frente, ó. Você vai ler a entrevista com uma personalidade da vida real. Não vou falar qual é, a gente vai ver daqui a pouco, tá? E você vai ler aí na sua casa. Você vai ver essa resposta baseada aqui, ó, nas perguntas, e você vai encaixar. E perguntou sobre isso, ó, então aqui, ó, é essa resposta aqui. Eu vou lá, corto e colo ela aqui. Ok? Deu pra entender? E aí, ó, Luiz, a gente vai colocando aqui tudo, ó. Pergunta com resposta, vai encaixando. Difícil isso, gente? Não. Então, a gente é só pegar lá, recortar a resposta, que tá aqui, ó. Tem até 2 páginas de resposta, ó. Recorta e cola de acordo com a Então, eu tenho que encaixar a pergunta na e aí eu vou montar minha entrevista, ok? E na página de número 19, a gente tem umas perguntinhas. Baseado nessa questão de pergunta e resposta, você vai olhar, vai ler qual é o assunto da entrevista. Você vai responder aqui. Quem é Recreio nessa entrevista? Você vai só, conforme você vai lendo, você vai respondendo. Então, é uma interpretação do texto de entrevista, ok? Número 7, né? Eu até coloquei ali no para casa em destaque.
Número 7, avalie as 2 entrevistas lidas. Qual delas você achou mais interessante e por quê? Você vai responder em casa no caderno 6A, ok? Então essa é a nossa atividade de hoje. Ó, um grande beijo para você que está em casa e até a próxima aula!